mais uma aula sobre funções, então. Dessa vez tratando sobre mais uma forma de definir funções, tá? A gente já viu que a gente pode definir uma função para uma tabela, tanto para um enunciado, né, com palavras mesmo, quanto para uma expressão algébrica, tá? E essa aqui a gente vai ver mais uma forma que a gente pode definir a função, que é definir ela em partes. Definir ela por várias expressões algébricas, né? Dependendo da região do domínio que eu vou definir diferentes expressões algébricas. Então, essa é uma nova forma de definir funções, que é funções definidas em partes, ou seja, para cada parte do domínio a gente vai definir a função de forma diferente. E a gente vai ver aqui um exemplinho, como funciona. E é isso, uma aula bem básica só para mostrar como esse tipo de função funciona. Então aqui vamos começar com a nossa definição das funções em partes, uma definição óbvia, obviamente não tão genérica, mas só para mostrar um exemplinho de como funciona a nossa função em partes, tá? Definida em partes. Então como que funciona? Como eu disse, para cada região no meu domínio, eu vou ter uma regra matemática diferente, tá? Então, por exemplo, eu posso definir para x menor que zero, eu quero um x quadrado. Eu quero que a função se comporte como x quadrado, uma parábola. E para x maior que zero, eu quero que se comporte como uma reta, uma x mais b qualquer ali. Então, eu ganho essa liberdade, né? Se para cada ponto do meu domínio eu puder definir a função de forma diferente, desde que, claro, continue sendo uma função, lembra que para a gente definir uma função, para cada ponto no domínio, só existe um ponto na imagem. Essa é a definição de função. Desde que eu obedeça essa regra, eu posso definir a função do jeito que eu quiser. E essa é uma forma mais poderosa de definir. Por exemplo, aqui nesse exemplo, ó, vamos pegar. Quando x é menor que a minha f vai se comportar como uma g de x aqui qualquer. Como uma g de x aqui qualquer. Então, pode ver aqui ó, no desenho do gráfico. Quando x é menor que a, ela se comporta como essa g de x aqui. Beleza. Quando x está entre a e b, e inclusive a e b, né, porque é menor ou igual, maior ou igual, ela se comporta como uma h de x aqui, que é uma reta. Quando x é maior que b, ela se comporta como uma y de x aqui. Então você vê que em cada intervalo ela se comporta como outras funções. Então, na verdade, ela é uma junção de várias funções também, né? Porque em cada intervalo ela está se comportando como uma função específica. E aqui é bem importante citar uma outra coisa nessa expressão. Pode ver que aqui, ó, a notação que a gente usa normalmente é essa, a gente coloca uma chavinha, tá? Na chavinha a gente define, primeiro, a região do domínio que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui, a região que eu estou falando, x menor que a, que é essa regiãozinha aqui, tá? Aí, x entre a e b, que é essa regiãozinha aqui. X maior que b, que é essa regiãozinha aqui, tá? Então, primeiro a gente vai definir a região, depois vírgula, a expressão que equivale naquela região, tá? Então, a g de x aqui, essa função aqui, né, g de x, ela pode ser qualquer coisa, né? Ela pode ser uma parábola, um seno, um cosseno, inclusive pode ser outra função definida em partes. Você pode definir em várias, por exemplo, supondo uma f de x aqui, quando x menor que a, ela é uma outra função definida em partes. A g de x é outra função definida em partes. Então, você pode fazer até essa coisa meio que recursiva, assim, tá? Você tem liberdade total. O que é interessante é você ver que, como eu disse, por exemplo, vamos pegar um caso extremo, que f de a, vamos calcular f de a. Você concorda que se eu colocasse aqui x menor ou igual a é g de x e x maior ou igual a é h de x, no x igual a e dá um conflito. Porque ela ao mesmo tempo é g de x e ao mesmo tempo é h de x. Vai ter dois valores diferentes. Ou seja, não seria uma função. Então, por isso que você tem que definir, tem que tomar cuidado nessas definições nas bordas, tá? Nas bordas do domínio. A função só pode estar definida uma vez, você não pode definir ela com dois valores diferentes. Claro que, por exemplo, supondo x menor ou igual a a e x maior ou igual a aqui. Vamos supor que essa h e essa g de x aqui, elas têm o mesmo valor quando x igual a, tá? Elas têm o mesmo valor, exatamente o mesmo. Aí você pode usar essa definição dúbia aí, porque elas têm o mesmo valor. Mas no geral é bom você definir somente uma das duas, tá? Ou seja, você colocar ela está definida ou para h ou para g, ou para nenhuma das duas. Nunca para as duas ao mesmo tempo, senão deixa de ser uma função, tá? Podia ser x menor que a e do outro lado x maior que a. Aí para o ponto a em si, a f de x nem está definida. Isso é possível. Só que você não pode definir para os dois ao mesmo tempo, tá? Então, normalmente, o ponto onde a f não está, onde não é, por exemplo, na g de x aqui, como não está definida para g de x, a gente coloca uma bolinha vazia. E onde está, a gente coloca uma bolinha fechada, tá? Porque vazio significa que no ponto A aqui, em vez de você olhar para G, você tem que olhar para a bolinha cheia, que é H, tá? Então, a bolinha vazia significa isso, basicamente que ali não é da G, tá? Não faz parte da G. Essa é a forma que a gente usa para representar. Então, quando for menor, não for menor ou igual, você usa a bolinha vazia. Então, só uma questão de representação aqui, na forma que a gente representa nossas funções em partes. Agora vamos dar um exemplo, né? Dar os exemplos mais, tipo, para que elas são úteis, né? Vou dar um exemplo aqui. Um uso muito grande na elétrica, vocês vão ver muito ainda essa função aqui. E essa função vai ter uma definição bem bonitinha, essa aqui é f de x. Ela é apelidada de função integral.
tá? Vocês vão entender por que ela é função degrau, mas enfim, né? Porque ela parece um degrauzinho. Mas tá, como que ela é definida? Então, para x entre 0 e t, t que é o período dessa função, depois vocês vão entender, entre 0 e t, x igual a f de x igual a. Então ela é um valor constante, é uma função constante. Então entre 0 e t ela é uma constante. E para todo outro x, para qualquer outro x, ela é 0, tá? Então se uma função não é um degrauzinho, é o único jeito que você consegue definir ela. Tenta definir ela sem usar a função definida em partes, que você vai ver que é impossível, você não consegue usar. Então é uma função muito interessante, tem muitos usos na elétrica. Ela é bem utilizada para sinais e outras aplicações também, para estudo de resolução de EDOs e várias outras coisas. Vocês vão entender, tem muitos usos dessa função, tá? Mas ela é bem interessante aí, essa função degrauzinha. Ela pode ser definida de outras formas, por exemplo, ela pode ser definida com entre menos t sobre 2 e t sobre 2. Ela pode ser definida também que ela vale a para todo x maior que 0 e 0 para todo x menor que 0. Também tem várias formas de definir esse degrauzinho aí. Mas é uma função bem interessante, muito utilizada em elétrica, muito utilizada em sinais, mas tem várias formas diferentes de definir ela, para diferentes utilidades. Agora, uma última coisa, que é uma função que se usa muito em cálculo, quando você está estudando limites, tá? Uma última função aqui que eu vou desenhar rapidinho, que ela é bem simples. Aqui a gente tem o nosso desenho, a nossa função. Eu tenho aqui uma bolinha vazia, continua a minha função aqui, e uma bolinha para fora. Tá? Então, como que vai definir essa função aqui? Vai ser x. Tá? Então, se x é diferente de a, vale g de x. Se x é igual a a, vale uma constante b qualquer aqui. Tá? Então, aqui é b e aqui é a. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que é a gente acrescenta em um único ponto a função tem um valor diferente, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, para qualquer x diferente de a, então, por exemplo, sei lá, pega a função, essa função aqui tá com uma cara do quê? Tá com uma cara de uma... Isso aqui tá bem estranho. Mas, enfim. Eu vou pegar essa função aqui, então para qualquer ponto que não for a, ela vale g de x. Então, para qualquer ponto, eu vou calcular como se fosse g de x. Mas, quando x é igual a a, essa f de x tem um valor diferente, tá? Então, por mais que a g de x se comporte quase igual a f de x em todos os pontos, né? Porque se você pegar todos os pontos menos a, f de x igual a g de x. Para todos os pontos menos a. Mas no a, elas são diferentes. Por isso que pode ver que a f de x é definida a partir da g de x, tá? Mas elas não são a mesma função. Elas se comportam muito, 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 muito parecidas. Vocês vão entender porque que esse tipo de função do jeito que parece que não serve para nada, mas é muito útil para entender conceitos de cálculo, como limite e coisas do tipo, tá? Então, sobre função definida em partes, para explicar a relação é isso. É bem básico mesmo, não tem muito mais o que falar. Retomando só a ideia, então, para cada intervalo no domínio, ou para cada ponto no domínio, se você quiser, né? Mas para cada intervalo ou ponto no domínio, aqui a gente está usando um ponto, né? Você define uma expressão algébrica para sua função. Então, você pode definir ela a partir de... E toda função é uma expressão algébrica, você pode definir ela a partir de outras funções, e definidas em partes, a partir de outras expressões. Então, é bem interessante, porque você pode definir sua função em 5.000 partes diferentes, infinitas partes diferentes, você pode dividir. Tem uns exemplos um pouco mais complicados de função definida em partes. Por exemplo, você pode definir que para todo x que é racional, a sua função vale 1. E para todo o seu x que é irracional, a sua função vale 0. E aí ela forma tipo uma nuvem de duas retas que parecem paralelas, mas elas são todas com infinitos furinhos, assim. É bem interessante. Esse é um conceito que usa em cálculo. Também depois é utilizado em cálculo. Então, é um conceito bem básico, função definida em partes, mas muito útil mesmo. Dá para fazer muitas coisas com esse tipo de função. E é basicamente isso. Depois mais exemplos nas aulas de exercício e algumas aplicações.